Você acabou de comprar sua nova prensa de tijolos ecológicos e a partir do momento que você retira ela da fábrica, começa uma etapa diferente. Agora, você tem que ficar bem esperto para não cair nos piores erros que vão destruir a sua fábrica de tijolos ecológicos. Mas fica tranquilo que no vídeo de hoje nós vamos te dar dicas excelentes para que isso não aconteça. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através dos números fixados abaixo. Francisco, o vídeo de hoje até que é simples. A gente vai focar nas principais armadilhas que quem está buscando começar num negócio do tijolo ecológico pode acabar caindo, né? Sim, não tenha dúvida. Vamos trabalhar nisso. E o nosso objetivo é evitar que as pessoas caiam nessas armadilhas. E contar com a sua presença acho que vai ser fundamental, porque, bom, mais de 51 anos de experiência aí no mercado. Olha, eu tenho certeza que eu vou poder ajudar em alguma coisa assim, vou ser útil nesse trabalho que nós vamos fazer hoje. Então, bora lá? Vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Jafel Sara Tales, boa tarde. Ô, Thales, tudo bom, rapaz? Opa, tudo bom? Quem é que tá falando? Aqui é o Jefferson de Curitiba. Retirei a máquina com vocês aí mês passado, se não estou enganado. Ah, sim, Jefferson. Jefferson comprou uma máquina de bloco e uma de tijolo, certo? Isso mesmo. Certo. O que eu posso te ajudar, seu Jefferson? Então, o negócio é que o tijolo tá saindo todo quebrado, né? Como assim seu tijolo tá quebrando? Eu abasteço aqui o silo, faço a compactação e o tijolo sai destruído. Por que isso está acontecendo? Explica para mim. A gente produz a máquina, ela sai daqui calibrada, perfeitinha. Mas o cliente chega lá e diz, meu tijolo está saindo quebradiço. O que está acontecendo, Francisco? Olha, na verdade, um dos maiores problemas que você tem do tijolo sair quebradiço, na verdade, é a pessoa não ter tido um treinamento adequado. Por isso que a gente faz questão de que aqui, antes da pessoa receber a máquina, ele passe por um treinamento aprendendo a regular a máquina, tá? Porque o termo quebradiço do tijolo, ele pode ser muitos fatores, tá? Um deles, o solo não apropriado, que é um silt e não um saibro, tá? Um outro deles que pode acontecer é uma falha na cura do tijolo, isso é muito importante, saber curar adequadamente o tijolo. E ainda existem outros fatores que levam-se em consideração, baixa compactação, tá? Ou até alta compactação demais, exagero na compactação. Por isso que um bom treinamento ajuda o cliente para não acontecer isso daí. Caro Francisco Aguilar, venho através desta carta comunicar que estou muito feliz em ter adquirido uma máquina de tijolos ecológicos da Jafel Sahara. A prensa é de altíssima qualidade e agora que peguei as manhas, os artefatos estão saindo perfeitos. Porém, ainda estou tendo algumas dificuldades. Uma delas, em especial, tem retirado o meu sono. Depois de produzir muitas peças, como será que devo armazená-las? Como estocá-las? Quantas pilhas devo fazer? Mais do que nunca preciso da sua ajuda, Francisco Aguilar. Atenciosamente, Jefferson, o construtor. Na prática, como que é feito a produção junto com o armazenamento do tijolo? Quando você estiver trabalhando com a máquina, independente dela ser uma máquina manual, hidráulica ou automática, você deve colocar ao lado direito da máquina um pallet convencional. Lá você coloca de 5 a no máximo 7 camadas de fiada de tijolo. Passa para o lado esquerdo da máquina, mesma coisa, de 5 a 7 camadas de tijolo. Volta novamente para o lado direito, só que veja bem, quando você fez as primeiras 5 a 7 camadas do lado direito, antes de você ir para a esquerda, você cobre com plástico para ele não perder umidade. Isso é muito importante, tá? Então, quando você vai para o lado esquerdo e bate mais 7 camadas de tijolo lá, quando você volta para a direita, você tira o plástico, coloca mais 5 a 7 camadas, porque na prática, 500 tijolos dá por volta de 13 a 14 camadas de tijolo, tá? Então, o que acontece? O armazenamento do tijolo sendo feito no pallet que favorece que a máquina possa andar, ou se é uma máquina muito pesada, no caso de uma máquina, vamos falar da linha funcional, que é uma máquina que não se movimenta, você com uma palheteira você desloca esse pallet para uma distância um pouco maior para poder abrir espaço para mais 2 pallets, tá?
Quando é uma máquina manual ou uma máquina do modelo HM que tem rodinhas que ela anda, o que acontece? Você deixa o parte estático, tá? Coloca mais 2 partes na frente e volta a armazenar os tijolos. Esse parte que recebeu o tijolo vai ter ali o tijolo curado até o final, até a data de entrega. E hoje na entrega a maioria deles usa uma empilhadeira que pega o parte e carrega o caminhão, o que favorece muito a logística, tá? Então agora quem está nos assistindo já entendeu como estocar, armazenar os tijolos ecológicos, já entendeu como produzir ele com qualidade, não deixando ele quebradiço, mas tem uma coisa que empaca muita gente aí que está começando no negócio, que é como vender o tijolo ecológico. Pague 3, leve 2. Olha o tijolo ecológico! Não vai querer? Ô, tijolo ecológico! Hoje? Não? Tá. Valeu! Tijolo ecológico. Tijolo ecológico! O problema todo do tijolo ecológico é que a maioria sequer sabe para que serve o furo do tijolo. Ele não tem a mínima noção de qual é a utilidade daqueles buraquinhos que tem nos 2 furos do tijolo, tá? Então, a pessoa, quando ele compra uma máquina com a gente, ele passa por um treinamento e ele passa a ter uma noção da parte comercial. Porque veja bem, como é que se vende um tijolo? Formando parceria. E o que é a parceria? A parceria é você, quando monta a sua fábrica, constrói pelo menos um cômodo de 4x4, que seria uma salinha de escritório com um banheirozinho, tá? Convida para a inauguração pedreiros, engenheiros, mestres de obras, arquitetos, tá? Para que eles possam conhecer a sua fábrica e esse pessoal serão seus futuros parceiros, ou seja, é eles que vão indicar na obra o uso do tijolo. Porque, na verdade, não adianta você ir ofertar o tijolo para o dono da obra. Quem vai indicar, quem vai recomendar são esses profissionais da área da construção civil. Então, isso deve ser feito sempre com parceria. Com isso, é venda garantida. Parceria até mesmo com casas de construção também, né? Então, agora, na casa de construção, geralmente a venda é um pouco menor. Porque, veja bem uma coisa, não tem quem ensinar o uso. Tá? Porque o dono do depósito de materiais de construção, ele quer vender a peça. Então ele não tem noção de como constrói, não tem a menor noção de como pode apresentar as grandes vantagens, a não ser que você treine o dono da casa de materiais de construção para dar toda essa aula para o futuro possível comprador. E uma dúvida que entra ainda nesse aspecto da venda. Um mito ou uma coisa que a gente precisa desconstruir, a gente precisa explicar direitinho. Pois não. O lucro está em vender uma obra de tijolo ecológico ou vender o tijolo em si? Olha, os dois são excelentes lucros, mas veja bem, hoje um milheiro de tijolo tem um custo aproximadamente de R$800 cada 1000 unidades, tá? Só que ele está sendo vendido no mercado entre R$1.600 até R$2.000. Então ele deixa uma margem de lucro muito boa, por volta de 100%. Então vamos imaginar que você tem uma produção, dependendo da máquina que você tenha, tá? De 2.000 peças por dia e ganhando R$800 por milheiro. Nós estamos falando em R$1.600. Quando você calcular que você trabalhou 20 dias úteis ganhando R$1.600, você tem R$32.000 líquido de lucro, o que é um excelente lucro, levando em consideração o baixo investimento no maquinário e na fábrica em si, tá? Só que veja bem, nós estamos falando aí em 40.000 tijolos por mês, para ter esse lucro de 32.000. Só que 40.000 tijolos por mês, você faz tranquilamente 3 casas. E cada casa deixa um lucro de mais de R$100.000, ou seja, deixa um lucro de mais de R$300.000. Para aquele que pode construir, que é uma pequena construtora, não tem a menor sombra de dúvida que construir casa dá muito mais lucro. Porque, na verdade, ele vai usar a produção da máquina e vai agregar outros valores, outras vantagens, tá? Que é a parte comercial do imóvel. Porque aqui no Brasil, hoje, em média, uma casa é vendida de R$2.000 a R$3.000 por metro quadrado. Então, imaginamos que uma casinha aí de 50 metros quadrados, ela é vendida por 150 mil, mais o terreno vai para R$200.000, só que isso daí não custa sequer 100 mil, então ele deixa tranquilamente R$100.000 de lucro, tá bom? Cada casinha te deixando R$100.000 de lucro, 3 casas são 300 mil.
Rafael Sara Tales, bom dia. Thales, tudo bem? Jefferson de Curitiba aqui de novo. Ô, seu Jefferson, tudo bom? O que eu posso te ajudar? Então, deu zica, rapaz. Deu zica, vixe? O que aconteceu agora? Lembra que o senhor falou pra mim pegar as pilhas de tijolo e empilhar tudo certinho? Sei. Então, a gente foi fazer isso no caminhão, acabamos de mandar, o caminhão despachou e as pilhas quebrou tudo, cara. Vral, já era tudo. Caramba, seu Jefferson. Poxa vida, cara, sinto muito pela sua carga, mas infelizmente não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Não, eu sei que não dá pra fazer nada, agora já era, né? Mas olha só, tem algumas informações interessantes que o senhor devia ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Seguinte, pega o papel e a caneta aí que eu vou te passar tudinho. Outra pergunta muito comum, e as pessoas fazem aqui pra gente, né? Até clientes ligam perguntando, em que ponto que eu posso realizar a movimentação, o transporte da peça do tijolo ecológico para um caminhão, mover ela para um canteiro de obra? Bom, veja bem, nós sabemos que o cimento, na verdade, ele cura em 28 dias, tá? Só que na prática, quando atingir uma semana de feito, ou seja, 7 dias, ele já tem aí por volta de 75% de sua resistência final. Então, a maioria dos nossos clientes, com uma semana de fabricado, ele já coloca ele na carroceria de um caminhão e transporta. Lógico que o ideal seria o tijolo estar paletizado e colocar em pallet no caminhão, porque isso faz com que sofra menos o tijolo, com muito menos atrito, do que o tijolo solto na carroceria, tá? Então, quer dizer, você pode colocar de 7 até 28 dias, melhor ainda quem puder esperar 28 dias. Que é o tempo da cura do cimento ari, né? Exato, não só do ari, como qualquer cimento, né? Ele tem 28 dias de cura, tá? Ele começa a trabalhar aí, vamos falar, pelo menos aí em 7 dias, tá? E com uma resistência boa, e ao final do 28º dia, ele está realmente curado a ponto de você poder falar, entregar com tranquilidade. E aí, entendeu tudo, seu Jefferson? Thales, vocês são muito bons, mano. Vocês são muito bons, cara. Vocês salvaram a minha vida aí de novo. Agradeço demais. O atendimento de vocês é demais. E assim, sem comentários. Muito obrigado mesmo, de coração. Você estava falando a respeito da pessoa que está realizando a venda. Nada mais importante do que ela entender as propriedades do que ela está vendendo. Ela tem que saber do que ela está vendendo. Exatamente. Essa série de perguntas que eu vou fazer agora é focada nisso. Perfeito. Para você que vai vender o tijolo, você tem que entender da capacidade que ele tem. Não tenha dúvida. Primeira capacidade que eu ia te perguntar. Com uma peça dessa aqui, eu consigo fazer uma obra de mais de 2 andares? Olha, na verdade, tudo depende de um cálculo estrutural feito por um engenheiro, por um arquiteto, ou melhor ainda, por um calculista. Porque ele vai calcular não o tijolo em si, ele vai calcular as colunas do tijolo, que são grauteadas dentro do tijolo, ou muitas vezes até numa coluna convencional, no caso de um prédio de 10, 12, 15 pavimentos, tá? Então, quer dizer, tudo é cálculos estruturais. É possível, sim, eu mesmo já construí uma casa com 5 pavimentos usando o grauteamento dentro dos furos dos tijolos, tá? Então tudo isso faz parte de uma prática, de uma coisa que a gente ensina no nosso treinamento. É lógico, a gente está aqui para realmente orientar o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, o calculista, para que ele possa realmente utilizar o tijolo da melhor forma possível. Seu Thales, só uma outra pergunta aqui. Diga. Meu cunhado, ele tem uma serralheria. Negócio bom ali e tem muito pó de serra, entendeu? Será que eu posso pôr o pó de serra no meu tijolo? Poder você pode, mas a gente não recomenda esse tipo de coisa. Certo, tá. E a minha sogra? Sua sogra? Mas o que tem sua sogra? A minha sogra, ela é gesseira, entendeu? Faz gesso, essas coisas, peça, tudo de escultura. E tem um monte também de pó de gesso lá, um monte de material assim que eu tenho certeza que dá no tijolo ecológico. Novamente, poder você pode, mas nós não recomendamos isso. Oxi, o que eu vou pôr no tijolo então? Olha, existe gente que utiliza o material reciclado, principalmente o material cinza, misturado com filito, tá?
Mas eu não acho uma boa, sinceramente eu não gosto. Por quê? A gente não recomenda. Não, eu não recomendo porque quando você fala de um material reciclado, a variável é muito grande. Ele pode ter muito material cinza, ele pode ter pouco material cinza, ele pode ter sido britado numa granulometria extremamente baixa, média ou alta demais, que também já impede de usar. Então eu sou muito a favor de uma coisa. Vamos pensar em não querer inventar a roda. Por quê? Veja bem. Existe o solo cimento, que é um solo arenoso, ou seja, é um saibro arenoso. Todo mundo conhece, fácil de localizar, fácil de encontrar, e a gente dá todo o respaldo, inclusive analisando o solo para informar para o cliente se aquele solo é adequado ou não. E muitas vezes, mesmo alguns solos que não estão apropriados, eles acima de alguma correção, eles já se tornam solo em condições de uso, tá? Mas hoje está na moda, gente, fabricar o tijolo usando areia ou pó de pedra, certo? De pedreira, misturado com filito, que dá um tijolo excelente, fácil de ser fabricado, matéria-prima ecologicamente correta, com todo o apego, tá, de ecologia, sem problema nenhum para você fabricar. Então, quer dizer, para que inventar alguma coisa usando material reciclado que você não tem um controle do que você está recebendo? Infelizmente, eu desaconselho o uso do reciclado. Seu Jefferson, o senhor se importa se eu te fizer uma pergunta? Não, pode fazer, Thales, faz aí. Todo cliente que compra uma máquina conosco, ele realiza um treinamento presencial que ocorre aqui na sede da nossa empresa. O senhor não chegou a realizar esse treinamento? Lógico que eu fiz. Eu cumprimentei você, ô rapaz, você não lembra, não? E o senhor prestou atenção? Ou seja, uma produção de até no máximo 1.000 bandejas por dia, 1.000 tábuas dessa daqui por dia, tá? Ela vai poder moldar, 1.000 bandejas por dia, como alguns clientes nossos relatam. Lógico que nós aqui não podemos... Fala, Giraldão! Suaveira? E aquela mina lá, hein? Não, eu tô aqui na Jefferson, tô fazendo um treinamento. Não é nada importante não. Pode ficar tranquilo, só puseram um vídeo aqui, depois tem a parte prática, mas é tranquilo. Prestei, lógico que eu prestei. Certinho, então, seu Jefferson. Tem algo mais que eu possa te ajudar? Não, que isso, Thales, não, que isso. Muito obrigado, você já me ajudou em tudo, não tem mais nada, não esquenta a cabeça não, viu? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe, tá bom? Ok, qualquer coisa é só ligar então, tá? E agora, aquela dica vendedora. O cara quer vender o seu tijolo ecológico. Uma resposta que ele precisa ter na ponta da língua é a que você vai dar agora. Pois não. Qual o diferencial do tijolo ecológico? Bom, começa pelo que você acabou de falar, ecologicamente correto, porque ele não é queimado, ele não tem agressão, ele não vai ao forno, tá? E ele usa matérias-primas legalizadas no seu extrativismo, seja o saibro que ele consegue comprar nos grandes portos de areia, ou aquele que é misturado com filito, que a pessoa vai usar, inclusive, para você ter uma noção, a areia de porto ou de barranco e o pó de pedra de pedreira, tá? Agora, o que é a vantagem nesse tijolo? Gente, a principal vantagem é o seguinte, é uma matéria-prima perfeita, é extremamente precisa, calibrada. Nós discutimos milímetros no tijolo, então quando você for assentá-lo, você não precisa gastar aquele montoeiro de massa que todo mundo gasta para poder assentar o tijolo, o que só forma peso na obra. Você pode colocar um fiozinho de cola apenas, tá? Quando você não coloca uma massa polimérica, que também ajuda a sentar, não há problema nenhum, tá? Outros fazem até uma mistura do próprio solo que fabricou os tijolos, misturado com cimento e cola para criar uma massa plástica para assentamento, para colar o tijolo, tá? E esses tijolos, uma vez assentado, para rebocar eles, se for necessário rebocar, gasta uma película de revestimento. Por quê? Porque ele é preciso e ele tem um negócio muito interessante. Você pode ver que o tijolo ele tem um rebaixado do lado esquerdo e um rebaixado do lado direito, e quando ele encosta aqui, ele cria uma canaleta, e essa canaleta é a canaleta de aderência do reboco, fazendo com que você possa rebocar uma parede não com 3 centímetros, e sim com 3 milímetros. Agora, tudo isso é uma vantagem até pequena comparada
de uma coisa chamada qualidade de vida de quem mora na casa. Porque dentro desses furos do tijolo, você tem o ar em movimento, tá? Deixando com que a umidade não fique prolipore na casa, tá? Você praticamente tem uma casa que não tem umidade nenhuma, porque o ar em movimento leva essa água embora da umidade que vem da fundação, tá? Ao mesmo tempo, você tem um controle térmico muito bom na casa, porque o barulho, quando bate de um lado, ele penetra, cai na bolsa de ar e já reduz bruscamente para sair do outro lado, tá? E ainda você tem uma coisa muito, mas muito importante mesmo, que além de você falar umidade, falar da questão acústica, você tem a questão térmica. Então, o dia que está muito quente lá fora, dentro da casa, nós temos um controle na temperatura muito agradável. E o dia que tiver muito frio, também não deixa passar muito frio para dentro da casa. Então, nós temos o controle térmico, acústico e de umidade. Isso é muito bom. Ou seja, qualidade de vida para quem vai morar na casa. Não tem dinheiro que paga isso, tá? É uma construção do futuro. Tanto é que quando nós começamos a construir o projeto chamado Minha Casa lá em Manaus, tá? Isso nos finais dos anos 90, tá? E o projeto Cajuru em Sacramento, Minas Gerais, foi levado para o CRATER e eles chamam Construção do Futuro, 50 anos na frente em tecnologia. E olha, vou dizer para você, hein? Não conheço nenhuma obra até agora que possa se comparar à nossa com tanta vantagem na hora de construir. Porque os furos do tijolo também você pode passar fiação elétrica sem precisar dos condutores, porque o próprio tijolo é um conduíte, tá? E ainda nós temos uma vantagem, barras de ferro dentro do furo do tijolo formando o chassi, a estrutura da obra, sem precisar usar carpintaria, madeiramento, quer dizer, uma economia total. E olha, digo mais, uma obra convencional de 50 metros quadrados geralmente forma ali 3, 4 caçambas de entulho que é jogado fora. Na nossa obra, sequer chega a meia caçamba. Então, até isso daí, ele tem um apego ecológico, tá? Nós não geramos quase entulho nenhum, tá? Isto é ou não é um tijolo do futuro? Corta. Sim, é isso. Pô, até que te vendeu bem hoje, hein? É, e quem não comprou sabe onde achar a gente também. Mas eu acho que ainda tem um jeito mais fácil de fazer isso. Cara, talvez o Francisco saiba um jeito mais fácil de fazer isso, ele pode dar umas dicas pra gente. É uma boa, verdade. E quem sabe isso aí não dá um ótimo vídeo pro canal.